Olá, seja bem-vindo. Agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Nós estamos ao vivo e vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira, com cara de segunda-feira depois do feriado da Proclamação da República. O Conselho de Segurança das Nações Unidas finalmente chegou a uma resolução nesta quarta-feira. O acordo proposto por Malta foca na situação das crianças e pede por pausas humanitárias em Gaza e também pela libertação dos reféns. Mas o governo de Israel criticou o comunicado e deixou claro que não vai cumprir o que o texto pede. Sem os votos dos Estados Unidos, Rússia e Reino Unido, que se abstiveram, o Conselho de Segurança das Nações Unidas pediu pausas humanitárias em Gaza. O texto proposto por Malta foi aprovado com 12 votos a favor. Esse projeto de resolução procura oferecer esperança. O seu objetivo é garantir uma trégua ao atual pesadelo em Gaza e dar esperança às famílias de todas as vítimas. Centra-se em particular na situação das crianças, presas no enclave e daquelas que são mantidas reféns. A resolução pede pausas e corredores humanitários amplos e urgentes por um número suficiente de dias, para permitir a chegada de ajuda humanitária aos civis da faixa de Gaza. Além disso, o Conselho pede que todos os mais de 200 reféns capturados pelo grupo extremista Hamas durante os ataques do mês passado contra Israel sejam libertados, especialmente as crianças. A proposta foi a primeira a ser aprovada pelo Conselho de Segurança desde o início da guerra, no dia 7 de outubro. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Israel diz que rejeita o texto apresentado por Malta. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que a resolução é desconectada da realidade. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a proposta para aumentar a conta de desenvolvimento energético em mais de 6% em 2024. Uma espécie de fundo custeado por todos os consumidores de energia do país, destinada a subsidiar políticas públicas voltadas para o setor. Segundo a agência, agora haverá consultas públicas para debater o valor. Do total, 32 bilhões e 730 milhões de reais serão encargos nas tarifas dos consumidores cativos vinculados a distribuidoras. Parte dos subsídios irá custear a geração distribuída, como consumidores que geram energia via fontes renováveis e o programa Luz para Todos. De acordo com as informações divulgadas pela Agência Nacional de Energia, só no ano de 2023, os consumidores já pagaram 29 bilhões e 100 milhões de reais de subsídios. Em março deste ano, durante a aprovação do valor de 2023, a diretora da agência, Agnes da Costa, relatora do tema, mostrou preocupação com esse crescimento. Segundo a ANEEL, os custos da CDE são definidos por leis e cabe à agência apenas regulamentar o repasse do montante pago pelos consumidores na tarifa de energia elétrica. A onda de calor, que atinge a maior parte do país desde a semana passada, pode acarretar na possibilidade de São Paulo bater o recorde histórico do dia mais quente nesta quinta-feira. A temperatura máxima da história das medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia desde 1943 aconteceu no dia 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8 graus. A previsão para essa quinta-feira é que a temperatura atinja os 38 graus na capital paulista por volta das 15 horas. Além disso, a umidade do ar deve cair, chegando a 15 graus, a 15%. Na última segunda-feira, a cidade de São Paulo registrou o dia mais quente do ano, segundo o IMET. A temperatura máxima foi de 37,7 graus, a maior para um mês de novembro e a segunda maior registrada pelo IMET em São Paulo nesses 80 anos. Fico alerta então aí para quem vai sair de casa hoje. Se hidratem muito, evitem ficar no sol agora entre as 10 e as 16 horas. Usem roupas leves e se alimentem com comidas leves e geladinhas, como, por exemplo, frutas. Para as crianças e para os idosos, a atenção é redobrada. Muita água e sombra. E para quem tem um amigo de 4 patas, água geladinha, sombra e tomar muito cuidado com os passeios no asfalto quente.
Uma pessoa morreu e mais de 60 ficaram feridas depois que um complexo esportivo desabou durante um temporal em Giruá, no Rio Grande do Sul. As chuvas em São Paulo também causaram estragos. Ao menos 90 chamados para quedas de árvores e 6 desabamentos foram registrados. Vamos ver como foi o feriado nessas regiões. Após o desabamento do complexo esportivo, as vítimas foram socorridas e levadas para hospitais da cidade e da região. Uma delas sofreu ferimentos graves e foi internada no Hospital de Santo Ângelo, a 35 quilômetros de Giruá. Elas estavam no local participando de um torneio de pádel, uma mistura de tênis com squash, disputado em duplas. A vítima fatal é uma fisioterapeuta que praticava a modalidade. Segundo o relato de testemunhas aos bombeiros, a esportista tentou se esconder na área de churrasqueira, mas a estrutura desabou em cima dela. O temporal provocou quedas de árvores de fiação elétrica e alagamentos. Ainda não há informações sobre desabrigados na cidade de 16 mil habitantes. A chuva intensa atingiu Giruá por volta das 21 horas e 30 minutos, com vendaval e granizo. Bombeiros de cidades vizinhas auxiliaram no socorro às vítimas. Em São Paulo, o dia quente foi um desafio para quem tentou curtir o feriado. Por volta das 19 horas, a chuva forte começou a atingir a capital paulista e pegou muita gente desprevenida, com ventos fortes e queda de granizo. Foram registradas quedas de energia em bairros das zonas norte e leste. 2 córregos da cidade transbordaram na zona leste de São Paulo. Até às 21 horas, o CGE registrou pelo menos 11 pontos de alagamento na cidade, 4 deles intransitáveis. O Corpo de Bombeiros recebeu 90 chamados para quedas de árvores na cidade da região metropolitana e 6 para desabamentos, sem registros de vítimas. E a Defesa Civil emitiu um alerta para fortes ventos no estado de São Paulo entre sexta e domingo. Isso por conta da soma de calor, umidade e a passagem de uma frente fria. Essa mistura vai criar condições para temporais, granizo e fortes rajadas de vento em grande parte do estado. Segundo a Defesa Civil, a velocidade dos ventos pode variar entre 60 e 80 km por hora, com possibilidade de chegar a 100 km por hora em algumas regiões. Essa edição fica por aqui, mas eu tenho um convite para você. Continue ligadinho na programação da HIT, porque daqui a pouco, às 11 horas, eu estou de volta com os principais destaques da manhã desta quinta-feira. Até lá!